Claro que a primeira coisa que digo é obrigado a todos pela vossa presença e obrigado à editora por me ter convidado para esta primeira sessão do Ponto de Encontro. O objetivo desta sessão é fazer uma breve introdução às escrituras Baha'is e também fazer uma breve apresentação da fé Bahá'í. Portanto, no fundo é uma explicação, uma apresentação introdutória da fé Bahá'í. E é uma aplicação introdutória com as escrituras Baha'is. Eu não vou fazer uma... Tem muita gente que está ainda a chegar. Eu não vou fazer uma introdução histórica, portanto, presumo que conhecem um pouco do que é que foi a vida de Baha'u'lláh, a vida de exílio e prisão no mundo muçulmano do século XIX, portanto, ele passa a sua vida entre a Pérsia e o Império Otomano, numa sucessão de exílios, cerca de 40 anos da sua vida são passados no exílio e na prisão, e, portanto, esta é a vida dele. Eu presumo que conhecem minimamente este trajeto. Bom, conhecem certamente esta frase: a Terra é um só país e a humanidade os seus cidadãos. Esta é das frases mais conhecidas da fé Bahá'í. É uma frase que quase nós usamos como um lema quando falamos da fé. A maior parte das pessoas que conhece a fé conhece esta frase, já ouviu falar desta frase. Eu quase diria que ela resume o essencial dos ensinamentos da fé Bahá'í. Portanto, suficientemente conhecida. E então, o meu PowerPoint está particularmente lento, não sei porquê. Então, e estas frases? Sois frutos de uma só árvore e folhas do mesmo ramo. Se algum rei recorrer a armas contra o outro, todos unidos deverão levantar-se e impedi-lo. O que passar além dos limites da moderação deixará de exercer uma influência benéfica. Estudos académicos que começam com palavras e acabam com palavras nunca tiveram e jamais terão valor algum. Eu penso que também já devem ter visto esta frase. Estas frases. Estas frases são conhecidas de quem conhece, de quem já tem algum contacto com a fé Bahá'í. Estas frases têm uma coisa em comum. É que todas estas frases vêm de uma única epístola, que é a Epístola de Maqsud. E esta Epístola de Maqsud, devido à sua estrutura, devido ao seu conteúdo, é, na minha opinião, um ideal para um primeiro contacto com as escrituras Baha'is. Claro que quando nós começamos, quando temos algum contacto com as escrituras Baha'is ou com qualquer texto sagrado, nós temos de ter presente que esse texto tem características muito próprias. E para compreender o sentido mais profundo e mais amplo do texto, nós devemos conhecer as circunstâncias da sua revelação. Nós devemos conhecer... Eu peço às pessoas que estão na reunião que desliguem os micros. Porém, já está grande, não? Eu peço, por favor, aos participantes que desliguem os micros, por favor. Bom, o texto tem uma série de características próprias que nós devemos ter presentes. Seja as circunstâncias da sua revelação, o estilo literário, a terminologia usada pelo autor, o propósito do autor, enfim. E se nós não soubermos, nós não estivermos cientes dessas características próprias do texto, nós corremos um sério risco de não compreender o texto no seu sentido mais profundo. Nas escrituras Baha'is, quando nós temos um primeiro contacto com as escrituras Baha'is, nós naturalmente temos várias dificuldades. Nós, por exemplo, para perceber o contexto, nós temos que perceber
Em que circunstâncias é que o texto foi revelado? Quando e onde é que foi revelado? Por que é que foi revelado? Será que o texto foi revelado em resposta às questões de algum crente? Se sim, então, quais foram as perguntas desse crente? Quais as motivações desse crente? Depois, temos que ter presente quais são os assuntos que estão nessa epístola. É porque uma epístola raramente tem só um assunto. As epístolas de Barralá costumam ter vários assuntos, vários temas principais e também diversos temas secundários. E às vezes os temas secundários são referidos só com uma frase, só com uma metáfora, e até podem passar despercebidos. E depois há o estilo literário. Há quem diga que o estilo das escrituras barrais é um estilo claramente islâmico, com, por exemplo, a quantidade de invocações que tem ao Criador, uma série de títulos de Deus que aparecem nas escrituras, e também, por exemplo, com a sobreposição dos temas. Bom, é verdade, há qualquer coisa muito próximo de um estilo islâmico, tal como nos Evangelhos também tem um estilo, por vezes, muito próximo dos Salmos. Isso é perfeitamente normal. Bom, então, para perceber esta epístola, vamos perceber o seu contexto. Como é que era aquele mundo islâmico em que esta epístola foi revelada? São mais umas pessoas que chegam tarde, enfim, tudo admitido. Esta epístola foi revelada em janeiro de 1882, durante o segundo exílio de Bahá'u'lláh. Perdão, durante o quarto exílio de Bahá'u'lláh. A parte desta epístola foi traduzida ao longo do século XX e peço desculpa, mas há aqui muita gente a chegar tarde. Okay. Parte desta epístola é traduzida ao longo do século XX e depois, já no final do século XX, mais propriamente em 1978, o texto integral da epístola surge no livro Epístolas de Bahá'u'lláh reveladas após o Kitab e Aqdas. Este livro tem um conjunto de epístolas reveladas por Bahá'u'lláh durante os últimos anos da sua vida, onde ele vai abordar e reafirmar uma série de ensinamentos que já tinha revelado noutros textos, nomeadamente no Kitab e Aqdas, no livro mais sagrado da fé Bahá'í. Agora, para perceber um pouco o enquadramento histórico. Nos anos anteriores à revelação da epístola, tinham ocorrido dois eventos que lançaram muita perturbação naquele mundo otomano onde se movimentava Bahá'u'lláh, a sua família e a pequena comunidade de exilados que o acompanhava. O primeiro desses eventos é a Guerra Russo-Otomana de 1777-778 e o segundo evento é a crise no Egito e o consequente bombardeamento da cidade de Alexandria. A Guerra Russo-Otomana de 77-78 tem origem numa série de massacres de cristãos em províncias otomanas, inicia-se com o apoio russo a movimentos nacionalistas nos Balcãs e termina com enormes perdas territoriais para o Império Otomano. Só para ter uma ideia, isto era o mapa do Império Otomano e estas manchas a verde que vocês veem aqui no norte são territórios que foram perdidos para a Rússia. Aqui a cor de laranja são territórios perdidos para o Império Austro-Húngaro. O que está a cor de rosa são países que se tornam independentes. Portanto, a Grécia, a Bulgária, a Roménia, a Sérvia, o Montenegro. Há também o Chipre que é tomado pelos ingleses. E, portanto, os otomanos que viviam aquele tempo sentiam a fraqueza do seu império, a fraqueza do seu governo perante as grandes potências da época. E isto, claro, lança uma enorme perturbação política e social. E depois há a revolta no Egito e a guerra que se sucede. O Egito, na altura, era um protetorado otomano, portanto, tinha um governo com relativa autonomia, mas sempre dependente do Império Otomano, portanto, do governo em Constantinopla, e ele era governado pelo Khediva. O Khediva é aliciado
por potências europeias, pelo Reino Unido e pela França, a fazer uma série de investimentos, uma série de despesas que, a certa altura, ele diz, já não posso pagar, já não tenho dinheiro para pagar isto. E os ingleses e franceses disseram, não, mas isto tem que ser pago, tem uma dívida, tem que pagar. O que a dívida não pagava. E então, britânicos e franceses decidiram nomear, eles próprios, nomear o ministro das Finanças para o Egito. Imagina, as potências estrangeiras nomeiam um ministro das Finanças para o Egito, para um protetorado otomano. Isso aconteceu e, como consequência, 90% da receita fiscal no Egito era entregue a britânicos e a franceses para pagamento das dívidas. Claro que isto provoca uma enorme crise social e surge então a revolta de um coronel egípcio, o Ahmed Urabi, que defendia que o Egito deve ser governado pelos egípcios. E esta ideia mobiliza uma parte significativa da população egípcia a revoltar-se não só contra os europeus, mas também contra os otomanos. Em consequência disto, há uma intervenção militar dos britânicos no Egito, em que os britânicos vão sucessivamente derrotando os egípcios. E um dos momentos mais dramáticos desta campanha britânica no Egito é o bombardeamento de Alexandria. O bombardeamento de Alexandria começa primeiro com massacre, uma série de revoltas na cidade e o consequente massacre de cerca de 50 cidadãos europeus. As frotas britânicas e francesas vão até à cidade, evacuam os restantes europeus e, após a evacuação, a frota britânica arrasa a cidade. E a destruição de Alexandria, o bombardeamento de Alexandria, causou uma grande indignação na Europa. O Eça de Queiroz, que foi um diplomata e um escritor português, escreveu umas crónicas para o Diário de Notícias aqui em Lisboa. Ele vivia em Inglaterra, ele admirava os ingleses, mas era muito crítico da política externa do Império Britânico. E ele, quando tem conhecimento do bombardeamento de Alexandria, ele escreve o seguinte: hoje, à hora em que escrevo, Alexandria é apenas um imenso montão de ruínas. Do bairro europeu, da famosa Praça dos Cônsulos, dos hotéis, dos bancos, dos escritórios das companhias, dos cafés lupanares, resta apenas um confuso entulho sobre o solo e aqui além uma parede enegrecida que se vai aluindo. Pela quarta vez na história, Alexandria deixou de existir. E essa imagem que vê aí é uma imagem de Alexandria depois do bombardeamento. E de facto foi um bombardeamento implacável. E portanto, repito, é esta intervenção militar no Egito, com o bombardeamento de Alexandria e a guerra russo-otomana, que dão ao Império Otomano e aos seus cidadãos uma sensação de fim. O mundo deles está a acabar. E como eu disse, Bahá'u'lláh, a sua família e o pequeno grupo de exilados que o acompanhavam movimentavam-se nesse mundo. Prosseguindo com o contexto, quem é que era o Maqsud? Quem é que era o destinatário desta epístola? Os historiadores não sabem muito sobre o Maqsud, encontram poucas referências. Sabem que o Mirza Maqsud vivia na Síria e o pouco que se sabe dele acaba por ser praticamente a informação que temos na própria epístola. Sabemos que o Maqsud vivia em Damasco, sabemos que ele tinha escrito a Bahá'u'lláh pelo menos 2 vezes, sabemos que ele se dedicava à poesia e que alguns dos seus poemas já tinham sido recitados na presença de Bahá'u'lláh. E segundo diz este texto, percebe-se nesses poemas que Maqsud desejava visitar pessoalmente Bahá'u'lláh. Dá para entender pelo texto que Bahá'u'lláh devia ter muita estima pelo Maqsud. Ele afirma que se lembrará dele, Maqsud, e declara que Deus também se lembrará dele. E acrescenta que o nome de Maqsud é várias vezes mencionado na sua presença. Quando esta epístola foi revelada, o Maqsud
tinha planos de fazer uma viagem até Mossul, que era no Iraque. Síria e Iraque, na altura, lembro, eram províncias otomanas, e ele queria ir a Mossul com o objetivo de divulgar a fé Bahá'í. E nesta epístola, Baha'u'lláh dá-lhe uma série de recomendações, aconselha-o a ser cauteloso e usar a sabedoria na forma como vai falar sobre a fé Bahá'í para os seus interlocutores em Mossul. Dá-lhe uma série de conselhos de ordem espiritual e ordem material. Ele diz-lhe que se ele ficar feliz com tudo o que lhe acontecer, isso é digno de louvor. E também o aconselha a arranjar uma profissão, uma ocupação. E já no final da epístola, Baha'u'lláh revela uma oração para o Maqsud. Bom, e agora os temas da epístola. Da minha análise, isto é uma análise pessoal e, portanto, é subjetiva, vale o que vale, eu diria que há 3 temas principais na epístola. O primeiro tem a ver com revelação e religião, o segundo tem a ver com a civilização, o terceiro tem a ver com o ser humano. E depois, como eu já disse anteriormente, nós podemos também aqui identificar alguns temas secundários, a que Baha'u'lláh dedica apenas um parágrafo ou apenas uma linha. Os temas estão intercalados uns com os outros, surgem intercalados com palavras dirigidas ao próprio Maqsud, com invocações ao Criador e também com orações. Os estudiosos das escrituras Bahá'ís costumam dizer que esta forma de intercalar os temas é um bocadinho como os fios ou as lãs num tapete. Eles cruzam-se, eles têm diferentes cores, cruzam-se e formam padrões. Eu confesso que, pronto, eu não sei árabe, não sei persa, eu consigo ler as traduções oficiais em inglês e, humildemente, eu confesso, eu não consigo identificar estes padrões. Eu identifico padrões, por exemplo, em epístolas que têm ritmo. Noutras eu não consigo, de facto, está para lá das minhas capacidades. Bom, vamos então ao primeiro tema, o tema da revelação e da religião. Quando falamos de revelação e religião, penso que todos nós temos questões a colocar para as quais encontramos respostas, para outras ainda estamos à procura de respostas. Estas são algumas das questões que podemos colocar. Por exemplo, para que é que serve a religião? Por que é que há tantas religiões? Será que as religiões têm uma influência positiva ou negativa? Será que as religiões são compatíveis entre si? Será possível que apenas uma religião seja verdadeira e todas as outras sejam falsas? Haverá alguma religião que seja a palavra final de Deus à humanidade? Enfim, como eu digo, qualquer um de nós terá certamente outras perguntas, terá muitas mais perguntas a fazer, e cada um de nós tem perguntas diferentes quando se fala de religião, porque é um tema que tipicamente não deixa as pessoas indiferentes. Baha'u'lláh afirma na Epístola de Maqsud a veracidade de todas as religiões. Isto é, todas as grandes religiões mundiais têm a verdade, fazem parte de um processo gradual de revelação divina. Portanto, não há uma que seja a verdade, elas revelam gradualmente a verdade. E, simultaneamente, Baha'u'lláh nega que alguma religião tenha o exclusivo da verdade ou que seja a palavra final de Deus à humanidade. Baha'u'lláh diz-nos que os mensageiros de Deus, que são os fundadores das grandes religiões mundiais, surgem ciclicamente com ensinamentos adequados às necessidades e à maturidade de diferentes povos a quem se revelam. E há um aspecto comum entre esses mensageiros divinos. É que cada vez que um deles surge, ele é acusado pelo clero da religião predominante de ser instigador da miséria, do mal-estar e da aflição entre os povos. Então, nesta Epístola de Maqsud, Baha'u'lláh escreve o seguinte: em cada era e ciclo, ele tem, em conformidade com a sua transcendente sabedoria, enviado um mensageiro divino para ressuscitar as desalentadas e esmorecidas almas com as águas vivificadoras das suas palavras. Os homens, em todos os tempos e sob todas as condições, têm necessidade de alguém que os possa exortar, guiar, instruir e ensinar. Por isso ele tem enviado os seus mensageiros, os seus profetas e eleitos, a fim de dar a conhecer ao povo o desígnio divino subjacente à revelação de livros e ao aparecimento de mensageiros. Ora, este processo de revelação divina, que é
um processo evolutivo e gradual. Tipicamente nós representamos com uma imagem deste género, em que temos uma sucessão de mensageiros divinos que vêm surgindo desde que surgiu a espécie humana, até aos mais recentes, que são o Bab e Baha'u'lláh, que são os fundadores da fé Bahá'í. Nós não dizemos que o Bab e Baha'u'lláh são os últimos, dizemos que são os mais recentes. E acreditamos que, dentro de alguns séculos, as necessidades da humanidade serão diferentes e, portanto, nós teremos necessidade de ver surgir entre nós outro mensageiro de Deus com ensinamentos adequados à humanidade que existirá nesses tempos. Na Epístola de Maqsud, Baha'u'lláh afirma que o objetivo da religião é salvaguardar os interesses, promover a unidade da raça humana e fomentar entre os homens o espírito de amor e amizade. E depois acrescenta: não permitais que se torne fonte de dissensão e discórdia, de ódio e inimizade. Baha'u'lláh, nesta epístola, diz também que os dirigentes religiosos devem consultar com os governantes sobre aquilo que melhor serve os interesses da humanidade. Baha'u'lláh afirma nesta epístola que a origem de muitos dos problemas da humanidade está na incapacidade da humanidade de pôr verdadeiramente em prática os ensinamentos de qualquer religião. Porque quando uma pessoa põe em prática os ensinamentos de uma religião, ela transforma-se a si própria e afeta de forma positiva todas as pessoas que a rodeiam. Fazer transformações políticas e sociais, que são defendidas nesta epístola, essas transformações só por si não surtirão grandes efeitos. Isto é, nós não fazemos uma sociedade de ouro com pessoas de chumbo. Nós temos necessariamente de nos transformar a nós próprios. E ainda sobre este tema da revelação e religião, Baha'u'lláh, nesta epístola, refere o verbo de Deus. Este é um conceito querido no cristianismo, o verbo como palavra criativa de Deus. Devem estar recordados alguns de vós que, por exemplo, Jesus Cristo é considerado pela maioria dos cristãos como uma encarnação do verbo de Deus, da palavra criativa de Deus. E Baha'u'lláh diz nesta epístola que a influência do verbo é penetrante e incalculável, sempre dominou e para sempre continuará a dominar o reino da existência. E apesar de Baha'u'lláh nesta epístola não se alargar muito sobre o tema do verbo, ele usa ainda assim uma série de metáforas que são interessantes para descrever o verbo de Deus. Ele refere como um oceano cujas riquezas são inesgotáveis e também como a chave mestra para o mundo inteiro. Outro tema, segundo tema, a civilização. Segundo Baha'u'lláh, a humanidade tem vindo a ser afligida por uma série de convulsões e ninguém parou para pensar nos motivos dessas convulsões. E Baha'u'lláh usa estas palavras na Epístola de Maqsud. Os ventos do desespero, lastimavelmente, sopram de todos os lados e aumenta dia a dia a contenda que divide o género humano. E, vendo esta sucessão de conflitos e de barbáries e a persistência de alguns governantes em cometer atos tirânicos, Baha'u'lláh deixa uma lamentação, que é: por quanto tempo haverá a injustiça de continuar? Até quando reinará entre os homens o caos e a confusão? Até quando irá a discórdia agitar a face da sociedade? Apesar do nosso mundo ter mudado muito para melhor e para pior desde os tempos em que foi revelada esta epístola, as questões que Baha'u'lláh levanta não podem deixar de nos fazer pensar. E os problemas que Baha'u'lláh aponta não são apenas os problemas que existem na sua época, e eram tremendos naquela época. Eu recordo que o século XIX é uma sucessão de crises. O século XIX começa com as guerras napoleónicas, depois já as crises de 1830, 1848, a guerra franco-prussiana em 1870, e tudo aquilo vai tendo impacto no resto do mundo.
estas guerras que eu há pouco referia, que o Império Otomano se via envolvido, também afetavam tremendamente o mundo. Mas, como eu dizia, estas palavras aplicam-se a toda a história da civilização humana. É uma sucessão de conflitos e de barbáries, que se acentua, como eu digo, no século XIX. E Baha'u'lláh diz que nós, os seres humanos, como criaturas racionais que somos, nós temos capacidade para resolver os nossos problemas. Mas, olhando para esses conflitos, parece evidente que não estamos a fazer uso dessa racionalidade para resolver os nossos problemas. Um tema querido das escrituras de Baha'u'lláh é a necessidade da construção de uma nova ordem mundial. Esta expressão tem sido usada para descrever mudanças significativas ou alterações dos equilíbrios na política e no poder mundial. É uma expressão que foi usada, muito usada no final das guerras mundiais, da Primeira e da Segunda, mas também começou a ser muito usada após o fim da Guerra Fria e, sobretudo, quando se fala de problemas globais ou da gestão de organismos mundiais, como as Nações Unidas, o Banco Mundial, o FMI, o G20. Quando nós falamos de problemas mundiais, como a crise ambiental, a crise económica, a atual pandemia, por exemplo, quando se fala de intervenções militares em Estados falhados, nós inevitavelmente vamos começar a falar da necessidade de uma nova ordem mundial. Mas é uma expressão que também pode ter uma conotação negativa e pode ser apresentada como um sinónimo de imperialismo ou ditadura global, não é? Quem é que não leu 1984? Portanto, eu aqui assim eu digo que atenção à forma como usamos esta expressão. Mas vamos ver o que é que Baha'u'lláh pretende dizer com esta expressão da nova ordem mundial. Baha'u'lláh apresenta uma fórmula para o atingir da paz e da tranquilidade entre os povos. Ele diz o seguinte: há de vir o tempo em que se compreende universalmente a necessidade imperiosa de convocar uma vasta assembleia de homens. Assembleia essa que a todos abranja. Os governantes e reis da terra devem forçosamente assisti-la e, participando nas suas deliberações, considerar aqueles meios necessários e modos que possam lançar entre os homens os alicerces da grande paz no mundo. Tal paz exige que as grandes potências resolvam, para a tranquilidade dos povos da terra, reconciliar-se plenamente entre si. Se algum rei recorrer a armas contra outros, todos unidos deverão levantar-se e impedi-lo. Se isto for feito, as nações do mundo não mais precisarão de armamentos, exceto a fim de preservar a segurança dos seus domínios e manter a ordem interna dentro dos seus territórios. Isto assegurará a paz e o sossego de cada povo, governo e nação. Este parágrafo é dos mais citados das escrituras bahais e contém uma fórmula que parece óbvia nos dias de hoje: convocar uma grande assembleia que tenha representantes de todas as nações do mundo. E nós, na história do século XX, no século mais recente, assistimos a duas tentativas para seguir um plano semelhante. Primeiro com a Sociedade das Nações e depois com a Organização das Nações Unidas. Estas duas organizações refletiam, e no caso da ONU reflete, um equilíbrio político mundial de uma determinada época. E com o passar do tempo, nós temos visto com a ONU e viu-se com a Liga das Nações, essas organizações tornaram-se desajustadas em relação às necessidades mundiais. E hoje fala-se muito da necessidade da reforma das Nações Unidas, que é preciso uma ONU mais representativa, mais equilibrada, mais interventiva. Ora, uma interpretação possível das palavras de Baha'u'lláh, daquele parágrafo que eu citei, é que nós necessitamos de uma organização mundial que reflita o equilíbrio desejável entre as nações e não apenas o equilíbrio vigente numa determinada época da história da humanidade. E este é o grande desafio. É construir, será que nós conseguimos construir uma ordem mundial que é suficientemente forte para ser globalmente aceite e suficientemente flexível
para se adaptar às mudanças que inevitavelmente vão acontecer no mundo, quer dizer, porque os equilíbrios que, se é verdade que os equilíbrios que existiam no mundo há 50 anos atrás são diferentes daqueles que existem hoje, dentro de 50 anos também serão diferentes, quer dizer, os nossos netos também vão viver num mundo diferente daquele que nós vivemos hoje. E, portanto, este é o grande desafio que as palavras de Bauhaus nos devem levar a refletir. Depois, sobre a governação. A questão da separação entre Estado e religião e a não interferência do Estado da religião e da religião no Estado é uma necessidade imperativa dos Estados constitucionais modernos. É um tema sensível. Às vezes nós vemos ainda temas em que surgem críticas, em que acusam um governo de interferir na religião, ou uma religião tentar interferir nos assuntos do governo. Enfim, isso vai variando de país para país. Ora, Baha'u'lláh deixa claro, numa das suas epístolas aos reis e governantes do mundo, que ele não pretende interferir nos assuntos da governação de cada país. Ele diz claramente, não é nosso desejo apoderar-nos dos vossos reinos. Mas apesar de Baha'u'lláh não se querer exercer um poder civil dos países ou das nações existentes, ele não se coíbe de apresentar uma série de princípios morais e éticos que devem nortear os governantes das nações. Na Epístola de Maksud, ele lembra mais uma vez, que reis e governantes do mundo são símbolos do poder de Deus. Mas perante a tirania que graça por vários países do mundo, ele lamenta que o tabernáculo da justiça, e são palavras dele, o tabernáculo da justiça tenha caído nas garras da tirania e da opressão. Ele afirma que a justiça deve orientar os atos de qualquer estadista. E o objetivo de qualquer homem de Estado deve ser o bem-estar, a segurança e a proteção do género humano e a salvaguarda das vidas humanas. Baha'u'lláh acrescenta ainda que os governantes devem ter uma visão mundialmente abrangente. O objetivo da governação, do serviço ao Estado, não deve ser levar benefícios apenas a um determinado povo, ou a um determinado grupo social, ou a um determinado segmento da sociedade, ou a uma determinada classe social. O serviço deve ser a toda a humanidade. Isto para um estadista, para um governante de qualquer nação. Portanto, Baha'u'lláh diz, é homem verdadeiramente quem hoje se dedica ao serviço de toda a humanidade. E sobre os nacionalismos que iam despontando naquele final do século XIX, eu referi há pouco os nacionalismos, os movimentos nacionalistas nos Balcãs que foram apoiados pelos russos, Baha'u'lláh diz que não se vanglorie quem ama o seu próprio país, mas sim quem ama o mundo inteiro. A Terra é um só país e a humanidade os seus cidadãos. Por fim, ainda neste tema da governação e da civilização, Baha'u'lláh refere na Epístola de Maksud a importância da adoção de uma língua auxiliar internacional. Ele escreve, aproxima-se o dia em que todos os povos terão adotado um idioma universal e uma escrita comum. Quando isto for realizado, não importa a que cidade um homem viaje, será como se estivesse entrando na sua própria casa. E depois acrescenta que as nações da Terra devem nomear sábios que, dialogando e consultando entre si, escolham uma língua entre as várias línguas existentes ou criem uma nova para ser ensinada às crianças em escolas de todo o mundo. O terceiro grande tema desta epístola, o ser humano. As escrituras Bahá'ís estão repletas de ideais humanistas. Eu penso que para as pessoas do mundo ocidental isto é particularmente aliciante. Porque eu lembro que já no passado surgiram correntes de pensamento humanista, sobretudo a seguir ao Renascimento, correntes de pensamento humanistas, estas que valorizavam a dignidade e o valor de todos os seres humanos, salientavam a importância da racionalidade e a importância da educação para todos os seres humanos. E o expoente máximo
do pensamento humanista na Europa foi o Erasmo de Roterdão. Ele era um teólogo católico holandês, ele é considerado hoje o educador dos educadores e ao longo da sua vida ele exortava os seus seguidores a dedicarem-se ao ensino e a criarem escolas. Ele acreditava profundamente que as pessoas se moviam pela razão e os animais se moviam pelo instinto. E, portanto, nós tínhamos que desenvolver a racionalidade dos seres humanos através da educação. E com isso nós desenvolvíamos a civilização. Sem essa educação dos seres humanos, sem o desenvolvimento do potencial da sua racionalidade, então a nossa civilização seria substituída pela barbárie. Ele tem esta frase que é: os homens não nascem homens, eles tornam-se homens. Isto é, nós vamos desenvolvendo o nosso potencial humano através da educação. As escrituras de Baha'u'lláh vêm como que validar estes ideais desenvolvidos pelo Erasmo alguns séculos antes e também por outros dos seus seguidores. Há imensas referências nas escrituras bahais à importância da educação no desenvolvimento do potencial humano. Na Epístola de Maqsud, por exemplo, Baha'u'lláh descreve o ser humano como talismã supremo e como uma mina rica em joias de inestimável valor. E diz Baha'u'lláh porque o ser humano é o expoente máximo da criação, então ele também deve manifestar um belo caráter, ações puras e uma conduta decorosa e louvável. Baha'u'lláh considera que é a ausência de educação que tem impedido os seres humanos de revelar todo o seu potencial. E ele enfatiza que as crianças em todo o mundo devem estudar ciências e artes que resultem em vantagem para o homem, lhe assegurem o progresso e lhe elevem a condição. Se nós, seres humanos, de facto somos o expoente máximo da criação divina, então também devemos fazer os maiores esforços para reabilitar o mundo e os maiores esforços no trabalho pelo bem-estar das nações. Na Epístola de Maqsud, Baha'u'lláh refere também a importância dos sábios e dos eruditos em todas as sociedades. E ele tem estas palavras: o homem de consumada erudição e o sábio dotado de sabedoria penetrante são os dois olhos do corpo da humanidade. Queira Deus que a terra jamais se veja privada destas duas maiores dádivas. O papel dos sábios na educação do povo, na disseminação do conhecimento, torna-os, de facto, agentes fundamentais na transformação e na regeneração de qualquer sociedade. Baha'u'lláh refere ainda na Epístola de Maqsud o poder das palavras humanas. Ele diz que as palavras dos seres humanos têm um poder tremendo e usa várias metáforas para descrever esse poder. Ele diz: uma palavra pode ser comparada ao fogo e outra à luz, e a influência que ambas exercem no mundo está manifesta. Uma palavra assemelha-se à primavera, que torna verdejante e florescente os arbustos tenros do roseral do conhecimento, assim como outra palavra é veneno mortal. E, de facto, as palavras têm um grande poder, as palavras de qualquer um de nós. As palavras podem levar um ser humano a cometer atos louváveis ou a fazer coisas que são perfeitamente indignas da sua condição. E ainda neste tema dos ideais humanistas, Baha'u'lláh refere a necessidade da moderação. De moderação em todas as coisas. Aqui, claro, vamos lembrar aquela frase célebre do Cícero: nunca entres em excessos, deixa que a moderação te guie. Nada que não a moderação. Tal como com o Erasmo, aqui me parece que Baha'u'lláh vem validar o Cícero, não é? Esta recomendação sobre a moderação não é apenas para o cidadão comum, é também para as pessoas que exercem cargos de autoridade. Baha'u'lláh diz na Epístola de Maqsud: o que passar para além dos limites da moderação deixará de exercer uma influência benéfica. E esta moderação deve-se aplicar também às nossas palavras e deve ser combinada com cautela, com sabedoria. E, portanto, o que eu tenho estado aqui a fazer, o que eu tenho estado a fazer ao longo desta apresentação, é mostrar
aquilo que eu entendo que são os temas principais da Epístola de Maksud. É uma epístola em que Baha'u'lláh aborda o propósito da religião, sugere uma série de soluções para o estabelecimento da paz entre as nações, fala sobre o valor do ser humano e apresenta um conjunto de ensinamentos éticos e sociais. Há outros textos, há outras epístolas de Baha'u'lláh, onde ele fala de outros princípios também destinados à transformação humana, social e política do nosso planeta. Não são uma panaceia ou um programa político, são, acima de tudo, linhas mestras que permitem orientar o desenvolvimento de ideias que busquem transformar um mundo de nações numa aldeia global, justa, equilibrada e em constante progresso. E, para terminar, é isto. Fiz uma breve análise aqui assim desta epístola de Maksud. Identifiquei uma série de temas que fazem parte dos princípios e dos ensinamentos da fé Bahá'í. É uma análise que podia ser mais vasta e profunda. Eu podia, de facto, estar aqui um dia inteiro ou talvez uma semana inteira a falar do conteúdo desta epístola. E, como eu disse desde o início, é uma abordagem profundamente pessoal. Eu tenho a certeza que cada um de vós, ao estudar esta epístola, certamente seria capaz de identificar outros temas ou apresentá-los de outra forma ou encontrar outros motivos de interesse nesta epístola que eu não apresentei aqui. E, portanto, esta era a apresentação que eu vos queria mostrar.